vez comigo a sua Bíblia em Gênesis 26. Toda vez que eu prego sobre esse texto, foram raras as vezes, eu me lembro do pastor, que é um dos textos preferidos dele, das Escrituras. Gênesis 26. Amém? Todos abriram? Hoje nós temos uma diminuição do pessoal que foi viajar, né? Então é normal, alguns foram viajar. 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Podemos assentar. Onde é que Isaque estava aqui neste episódio de crise e fome na terra? Onde ele estava? Canaã? Isso. E Canaã, o que significa quando eu falo em Canaã? Nós falamos em Canaã, em terra prometida, não falamos? Espera aí, crise e fome na terra prometida? Isso não é um pouco uma discrepância um tanto singular? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Você leu aqui no 26, 1? Havia fome na terra, até no tempo de Abraão também teve. Que terra era essa? Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei, ao rei dos filisteus em Gerar. Existem algumas pessoas que pensam que porque elas estão no caminho da promessa, elas estão dentro do contexto promessa, as coisas difíceis não podem chegar. Isso é um equívoco muito grande, muito grande. Isaque estava na terra prometida. E a terra prometida foi alcançada pela fome, pela carência e pela crise. Às vezes você fica prostrado e desanimado, porque dentro do teu contexto, chamado promessa, a crise chega. E aí você começa a questionar, será que é isso mesmo? Será que eu lutei tanto e para nada? Será que eu não ouvi direito? Será que eu não entendi? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será? Bom, você eliminando os questionamentos de erros seus, saiba, porque questionamentos de erros você não pode ter, não é verdade? Quando nós estamos a caminho das promessas, nós temos que ter no mínimo, não é? O cuidado de não cometermos erros. Chega os erros que os outros cometem conosco, não é verdade? Ou ninguém comete erro com você? Quantos de nós já fomos alvos de erros de inúmeros tamanhos? De inúmeros alcance? Chega os erros que as pessoas cometem com você. Então, no mínimo, se nós temos um amor próprio e uma situação adequada dentro de nós, da qual nós queremos alcançar, nós não podemos cometer erro para conosco. E a palavra do Senhor diz assim, que houve fome na terra que Deus prometeu a Israel. Então, existe crise em meio à promessa? Existe. Existe. Existem provações, existem desertos, existem vales, existem situações inadequadas, situações que às vezes não é bom de viver, existe. E muitas vezes, por falta de entendimento e de compreensão de alguns desistem da promessa por conta disso. Você percebeu no versículo 1 qual foi a primeira opção de Isaque? Ele foi buscar abrigo de Abimeleque. Você não percebeu aqui no versículo 1? Houve fome na terra. Isaque, você sabe que era um bom moço. E o que a vida faz com os bons moços quando eles são muito bons? Eu tenho que ser bom, pastora? Tem, na medida correta e na medida certa. Desde que essa sua bondade não seja uma aquiescência, um hábito de não conseguir dizer não. Desde que essa bondade não seja de codinome tolice. Desde que essa bondade não seja conivência. Isaque não tinha porte, ele não tinha postura para aguentar situações. Você concorda? Não tinha. Ele era um moço que não foi preparado para a lida. Ele não foi preparado para a diversidade. Quando ele nasceu, o pai dele já era riquíssimo.
filho único da esposa, um menino crescido nos mimos, no amor, na dedicação de duas pessoas já idosas, dedicando a vida para criar aquele menino. Então ele era um rapaz totalmente inexperiente para as dificuldades da vida. As experiências que ele tinha era aquela que ele via o pai dele contando, o pai dele falando. De repente ele enfrenta uma crise na terra. O que ele vai fazer? Ele vai no lugar onde existe população. Abimeleque, o rei de Gerar, aonde ele estava, ali bem perto do Egito, o Egito ali na divisão do Nilo, bem perto ali, ele foi ali porque ali tinha condições de viver. Então você percebe que Isaac, ele não tinha condições de dizer, peraí, tem fome na terra, tem crise na bênção, tem crise na promessa, mas é aqui que eu vou ficar, porque eu vou contar com aquilo que vem do céu. Ele não tinha condições emocionais para isso, ele não tinha estrutura emocional para isso, ele não tinha condição espiritual para isso. E aí você olha no texto todo, você não vê uma abordagem da parte de Deus, de uma condenação, ou de uma exortação, ou de uma forçação. Você não vê Deus forçando Isaac a nada, apenas orientando-o dentro do contexto de limitação dele. Porque tem gente que pensa que Deus pega pastorzinho de ovelhas e os transforma em guerreiros, sem eles ter uma habilidade para tal. Tem gente que pensa isso. Bom, eu vou me converter, eu vou me colocar diante de Deus, e Deus vai me transformar de uma pessoa tímida, de uma pessoa covardada, de uma pessoa medrosa, num grande gigante. Equívoco seu, se você não tiver habilidade e estrutura para isso. Isaac foi um Abraão? Não. O que nós precisamos entender é que Deus trabalha dentro do nosso contexto. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Segundo a capacidade de cada um. Às vezes você quer um milagre tão alto, tão grande, mas esse milagre, para que ele aconteça, ele precisa de recursos humanos. Ele precisa de uma alma ousada, ele precisa de uma pessoa desprendida, porque pessoas prendidas e apegadas em coisas não podem sonhar. Duas situações totalmente de polos diferentes. Eu só posso sonhar se eu sou uma pessoa desprendida. Se eu sou uma pessoa apegada, avarenta, idólatra, se eu sou uma pessoa detida pela minha zona de conforto, eu não posso sonhar. Sonhadores têm que estar desligados ou propensos a perder tudo do dia para a noite, como José. É isso às vezes que nós não entendemos no reino. Muitas pessoas têm sofrido, perguntando onde é que está Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver os feitos, mas elas não consideram as questões humanas. Quando eu me converti, ou você se converteu, Deus não nos transformou em anjos. Não. Deus simplesmente nos deu o Evangelho, nos deu o Espírito Santo, nos deu o sangue de Cristo, para que esses recursos pudessem nos possibilitar nós melhorarmos, nós galgarmos uma jornada de melhoria. Vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, vou melhorar naquilo outro, para que os meus sonhos estejam na medida do recipiente, do vaso de barro. A Bíblia diz assim que Isaac vai buscar uma cobertura. Foi perto de Abimeleque. E Deus não deixou, né? Você conhecendo o texto, o pessoal expulsou ele de perto. Às vezes você não cresce, não tem de Deus, não recebe de Deus, porque você vive buscando cobertura. Você vive, esses dias eu falei sobre isso e vou falar de novo. Você vive na sombra de alguém. Você vive buscando que alguém faça, vou dizer a mesma coisa que eu disse esses dias, que alguém faça por você aquilo que você deveria estar fazendo. Alguém te ajuda na sua doença? Nos seus problemas? Por que você vai buscar em oração a cura? Por que você vai buscar em oração a resolução? Se você tem alguém que te ajuda em tudo.
Se alguém suporta e vive consertando os seus erros, por que você vai galgar uma reforma, uma transformação, um aprendizado para fazer certo? Se você tem alguém atrás com uma pazinha, uma vassoura limpando o seu lixo. Hã? Mas enquanto você viver debaixo da cobertura humana, você não vai crescer, não vai ter cobertura espiritual. Existe um momento na sua vida que Deus tem que te mostrar o quanto sozinho você é. O quanto você precisa contar com você. Isaac não entendia isso. Ele aprendeu, mas demorou um pouquinho para ele aprender. Ele aprendeu que ele tinha que contar com Deus e com ele, só. Enquanto você ficar contando com seres humanos, você não vai conseguir livrar-se de angústia, de depressão, de tristeza, de frustração. É igual eu disse para vocês esses dias. Se vier do lado é bom, mas a questão é o que é que vai vir do alto. É do alto que faz a diferença. O homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Se vier dos lados, melhor. Mas se não vier, se do alto vier, é o que importa. O que importa para mim e para você é o que vem do alto. A força que vem do alto, o poder, a direção, a sabedoria, a chuva que vem do alto. Chuva vem da lateral? Não. Chuva vem do alto, que rega a terra. Então, eu e você não podemos ficar dependendo daquilo que fica na lateral. Se vier da lateral, pastor, eu tenho as laterais abençoadíssimas. Glória a Deus, porque é difícil ter. Eu tenho pessoas que me cercam, que são pessoas formidáveis. Aleluia! Mas a nossa incumbência é esperar do alto. A Bíblia diz assim que a ameaça de crise fez com que, primeira atitude dele, ele buscasse a cobertura de Abimeleque. Não acabando por aí, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Segunda alternativa dele, pertinho do Egito, Gerar, vou para o Egito. Pastora, mas espera aí um pouquinho. Deus mandou Jacó para o Egito. Deus permitiu que Abraão descesse para o Egito na crise. Por que Isaac não? Pergunta para o seu irmão, por que Isaac não? Primeiro Jacó. Você quer falar de Jacó primeiro? Jacó. Estratégia de crescimento de uma nação. Dentro do Egito, dentro da cultura do Egito, eles iam se transformar de 70 almas em uma geração de milhares, milhares, milhares. Agora você quer falar de Abraão? Por que Deus permitiu Abraão? Ora, Abraão era Abraão. Abraão foi aquele que Deus pediu o filho e ele deu. Abraão jamais ia se contaminar por qualquer situação egípcia. Situação essa que Israel levou, só acabou a idolatria de Israel depois do cativeiro babilônico. Quantos anos durou a idolatria? Porque veio de onde? Do Egito. O que Deus não queria? Que essa fragilidade, essa debilidade de Isaac fosse uma brecha, uma abertura, para quê? Para que o Egito incutisse nele alguma coisa nociva, insalubre. Às vezes você quer se comparar com algum outro tipo de pessoa. Mas pastora, por que tal irmão conseguiu, foi lá, fez? Vamos analisar o barro. Tem gente, meu irmão, que ele entra na fornalha de fogo e você nem vê ele passar, ele sai do outro lado sem cheiro de fumaça. Tem outros que só saem o tição do outro lado. Nós precisamos entender contexto humano. Deus não queria que Isaac tivesse qualquer tipo de ameaça cultural sobre ele, qualquer tipo de ameaça emocional ou espiritual sobre ele. Deus queria preservá-lo. É isso que nós temos que entender. Existem alguns de nós que não temos condições de passar por algumas situações que outros têm. Isaac foi determinantemente proibido, não desças ao Egito. Por quê? Porque ele não tinha condições para isso. Saiba que tudo aquilo que você passa na sua vida, você tem condições para aquilo que você passa. Outro aguentaria no seu lugar? Não. E às vezes nem você aguentaria o que o outro aguenta. Os nossos pesos são
metodicamente medidos por Deus, e cada um tem um peso. Por isso que ninguém pode carregar jugo de ninguém. O jugo do seu irmão é muito pesado para você, e o seu é muito pesado para o seu irmão. O jugo tem o meu número, meu jugo tem o meu número, a minha situação e o seu jugo também. Bom, o Senhor disse para ele: fome na terra prometida, a busca de Isaac por cobertura. O Senhor lhe repreendeu. Aí ele diz assim, versículo 3: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Por que o Senhor disse peregrina? Esta terra eu vou dar a você e a sua descendência, mas agora eu quero que você peregrina na terra. Eu não quero que você estabeleça moradia. Eu não quero que você vá buscar a cobertura de ninguém. Eu não quero que você se comprometa. Eu não quero que você crie alianças. Você sabe que um vizinho de anos, esse vizinho aqui há 30 anos, você tem algum tipo de aliança? O Senhor não queria que Isaac criasse alianças com ninguém e com nada. Mais ou menos como eu e você. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. As alianças proibidas que Deus proíbe que nós tenhamos são aquelas alianças que nos impedem de mudar, nos impedem de melhorar, nos impedem de crescer. Deus vai podando e cortando. E aí você fala: eu perdi. O Senhor fala: não, eu te livrei. Quantas situações que você diz: eu perdi a amizade com fulano, eu perdi tal situação. Você não perdeu, você foi livre. Livre de situações que te amarravam, livre de pessoas que te impediam de crescer. Eu conheço pessoas que depois da morte do pai, depois da morte de uma pessoa que criava uma sombra, que monitorava, que manipulava, ele cresceu, criou asas de águia. Por quê? Porque muitas vezes nós somos detidos por sombras, criamos alianças nocivas, criamos alianças que não permitem que nós frutifiquemos, que não permite a nossa produção, contraproducente é a palavra exata. Não permite que nós possamos produzir aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. O Senhor diz: peregrina, não cria aliança. Mas ele não ouviu. Como alguns de nós também não ouvimos. E ele foi criar aliança. Vamos lá. Aí o Senhor repete a aliança no versículo 4. Ele diz: eu vou te multiplicar. Aí no 5 ele diz: obedece como seu pai. Aí no versículo de número 7... e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era muito formosa à vista. 9, versículo 8, do 4, fala de multiplicação. O 7, ele fala sobre a mentira, ele conta uma mentira. Medo. Rebeca, o que era dele? Prima. Esposa e prima, não era irmã. Por que ele mentiu? Pastor, o pai dele também mentiu. A mesma mentira, a outra era minha irmã. Pois é. É muito comum você cometer erros que os seus pais cometeram e que pessoas muito perto de você cometem. Você já percebeu quando duas pessoas cometem o mesmo erro e elas não enxergam que estão no erro? Duas pessoas tomam a decisão errada, nenhuma consegue enxergar. Duas pessoas vão na mesma direção, não conseguem ver a situação que está. Muito cuidado. Eu sou uma pessoa muito cautelosa sobre essa situação, eu estou certo. Toda vez que você diz eu estou certo, isto é analisável. Porque quando você está certo, você não tem necessidade de autoafirmar que você está certo. Quando você diz eu estou certo, isso já coloca uma sombra de dúvida. Quem está certo não precisa afirmar eu estou certo. Muito cuidado com situações que você vai na primeira opção. Aqueles povos ali eram povos sem leis, sem regras. Eram povos que, se quisesse uma mulher, tomava. Eles disseram, eles vão olhar para Rebeca, ver que é bonita, tomar. Tá, e depois vão me matar. Pastor, onde é que estava a fé de Isaac para crer
que Deus iria guardá-lo, iria preservá-lo, iria protegê-lo. E Deus manda ele peregrinar. E por que, se ele tinha medo daquele povo, por que ele foi abrigar-se bem naquele povo? Não sei. Responda os seus questionamentos. Por que existem coisas que você faz que é prejudicial para você e mesmo assim você faz? Também não sei. Entende? Olha para a sua vida e para o seu sofrimento. Está ali a sua digital. O que você achava certo, o que você achava correto. Naquela hora você achava que estava com tudo. Naquele momento você achava que você era o rei da razão, a rainha da verdade. Ele foi abrigar-se junto de um povo que tinha medo da atitude daquele povo, mas ele disse, então, mas para dar certo, para eu ficar perto desse povo, eu minto, que ela é minha irmã e fica tudo bem. Quantos jeitinhos nós damos na nossa vida por causa das nossas carências, dos nossos medos, da nossa insegurança? Quanta situação brasileirada nós colocamos em prática para que possamos beneficiarmos de uma situação da qual nós não queremos obedecer à risca. O Senhor diz peregrina, não fixa moradia, mas ele foi para Abimeleque. Mas aqui eles vão querer me matar, então eu minto. Aí você pergunta de Isaac, eu não sei, responde a sua questão. O porquê que muitas vezes você toma decisões erradas e dá um jeitinho para que ela pareça certa? Também não sei. Mas eles descobriram. Eu quero dizer uma coisa para você. A verdade, ela tem um dos pais dela, é o tempo. A verdade é filha do tempo. E cedo ou tarde a verdade vem à tona. Jesus diz que ninguém consegue esconder. A verdade, ela vem à tona. E as pessoas que são verdadeiras, que são autênticas, são pessoas que descansam. São pessoas que dormem tranquilas. Então, são pessoas fortes. É impossível você ser um crente forte, respaldado em mentira, ou em omissão, ou em faz de conta, ou em engano. A força e a verdade, elas caminham juntas. É impossível uma pessoa manter uma mentira durante muito tempo. A verdade vem à tona. É isso que nós temos que entender. Nós temos que amar a verdade e ser pela verdade. E não usar subterfúgio. Às vezes você quer competir com os seus inimigos que fazem uso da verdade. Estão ganhando. Lá, pastor, os meus inimigos fazem uso da mentira e estão ganhando. E eu faço uso da verdade e estou perdendo. Calma! 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 Você quer uma vitória ou você quer apenas vencer? Existem pessoas que estão vencendo agora. Mas vão perder. Agora a vitória, ela é finalizada. Ela é final. Tenha paciência para aprender a esperar o final. Tenha paciência para aprender a esperar aquilo que vai acontecer quando Deus bater o martelo. Não importa o que os homens digam, não importa o que a situação relata, o que importa é o que o Senhor teu Deus te disser. Não é isso que você crê? Então é nisso que você tem que se afirmar. Abimeleque é um título, como César em Roma. Ele vê os dois namorando, palavra brincando, namorando, sorrindo. E ele diz, o que é isso, Isaac? Você mentiu para mim. Um filisteu poderia tomar a sua esposa e você nos causaria grande delito. Aí ele vai com aquelas explicações dele, aquelas desculpas. Diga para o seu irmão, eu odeio desculpa. Quem é que faz uso da desculpa? A desculpa não é algo bom porque é uma deficiência de caráter. Toda vez que alguém chegar para você e disser, olha, mas eu tive um motivo, e esse motivo for antes do seu arrependimento, e esse motivo for antes do seu ressarcimento, desvio de caráter. Crente não faz uso de desculpas. Crente diz, eu errei. E errei porque eu quis. Eu quis. Existe algo que você faz sem querer? Não. Não. Existiu uma vontade? Suposta, mas vontade.
Insana, mas vontade. De repente, mais vontade. Ele vai com desculpas, porque eu tive medo, isso e aquilo outro. Tá, tudo bem. A Bíblia diz no versículo de número 11, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12, a prosperidade dele começa depois da verdade. O que prosperidade e verdade tem a ver? Tudo. Uma das situações assim muito indelicadas na vida dos crentes é essa necessidade de aparência, de mostrar. Mostrar que está tudo bem, mostrar que é, mostrar que pode, mostrar que sabe, mostrar que... É ou não é? E existem pessoas que buscam prosperidade em diversas áreas. Prosperidade espiritual, conjugal, emocional, financeira. Mas é mentira, tudo mentira, tudo mentira. E conta uma mentira para esse, depois conta uma para cobrir aquela, depois conta outra para cobrir. E a mentira se torna um hábito tão grande, tão grande, tão grande, que a mente fica cauterizada. E ele, não, mas eu não menti, eu só não contei toda a verdade. Mas eu não menti, eu só omiti, mas eu não menti. Aí fica assim. Pessoas verdadeiras são raras hoje, muito raras. Porque a verdade é algo que as pessoas não gostam de dizer nem para si mesmo. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece alguém que ainda, nessa situação contemporânea da nossa sociedade, ainda tem condições de te dizer verdades, valorize essa pessoa. Isso é muito raro. Hoje é muito raro alguém que consiga se importar com você ao ponto de dizer a verdade. Porque as pessoas não estão nem aí. Elas querem agradar você momentaneamente e a sua vida, sei lá. Você que se vire com os seus problemas. Mas existem ainda pessoas no reino de Deus que se importam com você ao ponto de entristecer você, dizendo uma verdade. De desconcertar você, dizendo uma verdade, confrontando você com a verdade. Mas a verdade não é minha, a verdade não é sua, a verdade é a situação do contexto. Porque existem as minhas verdades que, baseadas no meu princípio, as suas verdades baseadas no seu contexto em princípio, não é verdade? Mas existe a verdade do contexto. Essa é a verdade que cura, essa é a verdade que molda, que transforma. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você quer atrair a Deus, porque existem meios de atrair. No Antigo Testamento eram os sacrifícios, bem feito, altares bem feitos, com pedras lavradas e de uma maneira perfeita. Se você quer atrair Deus para a sua vida, seja uma pessoa verdadeira. Você pode orar, mas na hora de você praticar, você pratica. Deus não se sente atraído onde não há veracidade. Deus não se sente atraído onde não há verdade, onde não há autenticidade. A Bíblia diz assim, que depois da verdade ele começou a prosperar. A semente dele prosperou, semeou, versículo 12, Isaac naquela mesma terra. Que mesma terra? A terra da seca. Vem crise na terra da promessa, vem. Mas quando é que vem bênção? Quando você obedece. Até aqui ele não tinha semeado. Ele começa a semear depois que ele é desmascarado. Ele tem ânimo para trabalhar. Eu quero dizer uma coisa com você, muito importante. Se você tem coisas guardadas dentro do seu coração, que ainda não são resolvidas, não foram resolvidas, isso te inibe. Inibe sua força, inibe a inteligência, inibe a sabedoria. Muito cuidado quando você fica guardando situações dentro do seu coração. Isso arranca de você. Eu vou contar aquilo que eu ouvi sobre o pato desenterrado. Tinha um menino que cuidava dos patos do patrão e tinha um pato que era predileto do patrão. E um dia esse pato brigou com o outro e esse pato morreu e ele enterrou o pato.
E esse menino começou a ficar triste, começou a ficar desanimado, improdutivo. E um dia ele desenterrou o pato e mostrou para o patrão. O menino voltou a ser o que ele era. Quem sabe existem patos enterrados na sua vida, que estão minando as suas forças, que estão debilitando você. Quantas vezes você não consegue produzir o que deveria, porque a sua vida não está acertada? Existem coisas dentro de você que deveriam ser confessadas. Existem coisas dentro de você. Desenterra o seu pato. Você vai ver como que você vai melhorar. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Você vai ver como as coisas vão ganhar força, novo ânimo, nova vida. A verdade foi descoberta. E ele teve ânimo para trabalhar, ânimo para semear. E ele semeou, e o que é que Deus fez? Deus deu uma produtividade absoluta. Uma semente deu 100. Ele começou a enriquecer. Por quê? Porque agora ele estava abençoado. Porque agora ele estava plantando, trabalhando, animado. A sua vida emocional tem muito a ver com a sua vida produtiva. Existem pessoas que não conseguem sair daquela situação improdutiva, aquela situação amarrada, porque a sua vida emocional também está amarrada. Ele tem mágoa, tem amargura, tem ressentimento, tem coisas do passado, coisas não confessas, coisas que ainda não conseguiu ser deletada da vida dele. A Bíblia diz assim, que ele semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Diga, o que importa é a bênção. A crise estava na terra prometida, mas Deus estava com Isaac. A crise pode abater a nossa terra da promessa, mas Deus está conosco. E se nós tivermos um coração limpo, nós vamos semear nesta mesma terra. E nós vamos colher sem medidas. Mas isso provoca a inveja de alguns. Pastora, como eu faço para não ser alcançado pela inveja? Mantenha a distância. Distância emocional, distância espiritual, se preciso for geográfica. Mantenha a distância. Por quê? Porque perto você vai entrar em conversinhas, em comentário, perto você será afetado, chegará aos seus ouvidos. O que é que Deus fez? Deus fez com que Isaac fosse posto para longe. O que Deus queria era que Isaac não ficasse perto de nada e de ninguém. A Bíblia diz assim, que ele teve muitas possessões, no versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ao invés dele querer falar, ô Isaque, nós queremos a bênção deste Deus aí, nos ensina. Você pensa assim também, né? Que todo mundo vê você bem, vê Deus te abençoando, vai querer o seu Deus, não é verdade? Não tem uns crentes que pensam assim? Existem pessoas que quando vê Deus fazendo algo na sua vida, eles querem você longe deles. Isso que é o seu mal. Ou você acha que todo mundo quer o seu bem? Pastora, mas aí o que eu faço? Nada. Só existe uma pessoa que precisa querer o seu bem, qual é? Só uma pessoa que precisa querer teu bem, quem é? Jesus, eu estou falando de pessoa, ser humano, quem é? Eu preciso querer o meu bem, eu preciso trabalhar para que a minha vida dê certo, é só isso que Deus precisa. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Eu preciso estar com Jesus para juntar com Ele. É só disso que eu preciso. Eu não preciso que alguém goste de mim, que o outro me elogie. Ai, tem gente que fica arrasado porque falou mal, porque fez um contexto contrário. Ah, pelo amor de Deus, que idade você tem? Quem liga para a conversinha, quem disse o quê? É garoto de jardim de infância. Nós somos pessoas adultas, maduras e dependentes de Deus, e não somos codependentes de ninguém. Eu preciso querer que eu dê certo. Você precisa querer que você dê certo. Isso é o bastante. Jesus diz, você está comigo. Foi o que Deus queria ensinar para Isaac.
O que Abimeleque fez? Sai das nossas cercanias, sai de perto de nós não te queremos. E eles haviam entulhado os poços que Abraão havia cavado. E o que Isaac fez? Versículo 16. Disse também a Abimeleque: aparta-te de nós. Versículo 17. Então partiu dali Isaac e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-o pelos nomes que o chamaram seu pai. Diga assim: desentulhar. Você sabe que uma das coisas que o Espírito de Deus diariamente me convence? Que armas não envelhecem. Ao contrário, elas ficam melhores ainda. Traduz, pastora. Traduzo. As ferramentas que Deus te fez apto para você chegar até aqui são as mesmas que vai fazer você chegar até lá. Davi abandonou armas, pereceu. Quais eram as armas que fez Davi chegar ao governo? Humildade, submissão, obediência. Se você descartar as armas que te fizeram chegar até aqui, você vai pagar um preço muito alto por tê-las abandonado. As ferramentas que nos fizeram chegar até aqui: humildade, amor, bondade, obediência, simplicidade, são as mesmas armas, porque elas não envelhecem. Elas nos levarão até onde Deus quer que nós cheguemos. Precisamos aprender a desentulhar. Tira lá, você pendurou a humildade, conforto, boa vida, carro bom, Deus abençoou. Pega a humildade de volta lá. Tira a ferrugem dela. É ela que vai fazer você prosperar. Bondade? Pendurou a bondade, zona de conforto, tal, criou um cerco ao seu redor. Tira a bondade lá da parede que está pendurada. Obediência, temor. Uma das armas que mais são penduradas, que mais são aposentadas, é o temor. E é uma das armas que mais funcionam. O temor livra do mal, o temor dá sabedoria, o temor protege. E as pessoas, elas penduram o temor. Tipo, agora eu estou bem, né? Já sou sabichão, já sei algumas coisas. Já o quê? Se o temor é o princípio da sabedoria, a falta dele é o início da tolice e o começo da loucura. O temor, olha, eu não posso pensar isso, não posso falar isso, não posso agir assim. Desentulhe os seus poços. O que Isaac fez? Isaac foi desentulhar os poços que o seu pai havia cavado e batizou-os com os mesmos nomes. E aí o que fez? Foi cavar mais poços, 19. Ele não só desentulhou o do pai, mas ele foi cavar novos poços. Estava assim, força total, não é verdade? Você tem cavado novos poços? Coisas novas. Pastor, eu queria tanto que a minha vida mudasse. Como é que a sua vida muda se você não fizer nada de novo? Nem os anjos fazem isso. Sua vida vai mudar se houver coisas novas. Atitudes novas, situações novas, a sua vida muda. Do contrário, não muda. Pastora, mas olha, fala a verdade, eu tinha uma disposição, fui convencido do erro, mas não teve atitude. O que muda a vida de uma pessoa é a atitude, não é pensamento positivo, não é sexto, quarto, quinto, sétimo, oitavo sentido. Não é torcida, não. O que muda a vida são atitudes. Se eu mudo a atitude da minha vida irá corresponder às minhas atitudes. Se eu não mudo, não tem mudança. Agora fala para mim. Se existe gente mais louca do que crente. Eu falo que tem horas, eu sou crente também, mas eu nunca às vezes encontrei gente mais louca, abduzida do que os crentes. Os crentes falam em mudança. Os crentes falam em melhoria. Os crentes falam em milagre. Só que eles não mudam nada, não tem uma atitude que ressalve, que respalda. É gente maluca, surreal, meu irmão. Todo mundo doido, não sei de que água que eles estão bebendo. Entendeu? Por quê? Porque se eu anelo algo, se eu busco algo, eu tenho que fazer algo
que corresponda àquilo que eu quero. Senão eu estou malucado, meu irmão. Igual esses crentes que dizem aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer de braço cruzado. Como é que eu quero alguma coisa? Eu disse uma vez para vocês, vou dizer de novo. Eu não posso querer o que Deus tem para mim, se eu não der o que Deus quer de mim. Ai, pastor, eu vou fazer uma campanha de 9 sexta-feira para saber o que Deus quer de mim. Eu não preciso, eu te falo agora. Deus quer que você trabalhe. Segundo, trabalhe. Terceiro, trabalhe. Se você quiser mudar, obedecer, frutificar, fica ao seu gosto. Mas tem que ter produtividade. O nosso Deus é um Deus produtivo. O nosso Deus é um Deus criador. E se nós ficamos parados, esperando, e aí, como é que faz? E ele foi cavar novos poços, a Bíblia diz. Versículo de número 19. Versículo 20. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam. Pastora, por que Isaac não brigou por causa do poço? Por causa daquilo que eu te falei. Isaac era da paz, meu irmão. Mas bem que o anjo do Senhor podia aparecer para ele. Você está rico, poderoso agora. E você precisa agora, você dono, você cavou. Não era do perfil de Isaac. Deus, ele vai honrar o seu perfil dentro do seu contexto. Ele não era de briga. Se fosse eu e você lá, né? Ia dar uma briga boa. É ou não é? Alguns de nós ia dar, meu irmão, nós ia sair no braço. Por causa do poço. Esse poço eu cavei, acabou. É ou não é? Alguns outros no nosso meio já agiriam como Isaac. Pode ficar com o poço. Olha para o seu irmão e diga: cada um é cada um. Deus trabalha dentro do contexto de cada um. Você consegue respeitar as pessoas dentro das limitações dela? Porque às vezes você quer ser Deus. Não, nem Deus faz o que alguns de nós queremos fazer. Você quer mudar tudo na pessoa. Você olha no espelho e fala: eu quero que aquele ali seja igual eu. Quero que o meu cônjuge seja como eu. Quero que o meu filho seja como eu. Vou falar a verdade. Eu acho que eu não suportaria viver alguém como eu. Viver junto com alguém como eu. Você suportaria? Não suportaria não. Hã? As mesmas chatices, as mesmas implicâncias. O mesmo método insuportável. Hã? Por que nós não aprendemos a respeitar as limitações das pessoas? Hã? Tem crente que ele está na igreja, já está com um calo no pé, 40 anos. Ele quer que o outro tenha a mesma fé que ele. Ele quer que o outro tenha o mesmo proceder. Ô, meu irmão, quantos anos você demorou para chegar onde você está? Deus, ele tem um trato especial para cada um de nós, segundo a nossa limitação. Pastora, mas não tem hora que Deus dá os empurrão dele, isso já é outra mensagem. Nós estamos falando dentro do contexto chamado Isaac. Isaac era aquela pessoa politicamente correta. Era aquela pessoa política, não gostava de briga com ninguém. Agora tem uns de nós que já é brigão, não é verdade? É ou não é? Vai falar que você não é. Eu não vou falar de mim, porque eu não uso o púlpito para falar de mim. Vamos falar de você. Hã? Tem gente que é bom de briga. Isaac não. Não. Jacó chega lá no poço, os pastores deixando Raquel e as mulheres de lado, o que ele fez? Tirou a pedra sozinho e brigou com os pastores. Falou: não, agora aqui quem vai pegar água primeiro é elas. Abraão, também com ele, o rei, 100 anos atrás, brigou por causa do poço de Berseba. Falou: pera aí um pouquinho, Abraão, outro contexto. Aí o segundo poço, Sitna, versículo 21. Versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço. A Sitna eles porfiaram também, contenderam com eles. Partiu dali e abriu outro poço, chamou o Reobote. Agora, e ninguém brigou, agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ele abre o terceiro poço e ninguém reclama do poço. Acho que cansaram, ele falou: agora largou. O que você entende disso? Que não importa o contexto de cada um de nós, se nós somos de briga, resistentes, firmes, ou vamos ser abençoados todos nós dentro do projeto de Deus. Amém? E a Bíblia diz assim, que Deus aparece para Isaac, para nós terminarmos, e Deus fala com Isaac. Ele diz assim,
Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor, versículo 24, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, não temas. Por que não temas? Porque o que mais assombra os crentes é o temor. Você sabe que tudo vai dar certo? Você sabe disso? Nós estamos em boas mãos. Tudo vai dar certo. Nós só precisamos de paciência para esperar o tempo dele. Nós só precisamos de força para suportarmos as situações humanas. Nós só precisamos de graça para caminharmos o que for preciso caminhar. Mas tudo vai dar certo. Aí ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço, e o poço recebeu o nome de Berseba. Seba, juramento, que Deus fez o juramento com ele. Aí depois o rei procura ele, Abimeleque procura ele para fazer aliança. Eu vi mesmo que Deus é contigo, vamos fazer aliança. Acabou toda a inimizade. Isaque teve essa vida aí abençoada. Como Deus quer que eu tenha, que você tenha. Mas o que ele teve que aprender? Ah, pastora, muitas coisas, muitas coisas. Muitas coisas. E não só aprender, colocarmos em prática. Tire as armas que você tem ignorado, que você não tem valorizado, e coloque-as em prática. Não vá buscando direção própria. Não vá fazendo coisas aleatoriamente porque você acha que é certo. Quando você lê esse texto aqui, você diz: Deus de Isaque, Deus que deu direção a um moço que estava amedrontado por causa da crise da fome. Deus que amou Isaque da maneira que ele era e o ajudou dentro de suas limitações. Este é o Deus de Isaque. Este é o Deus que fez com que Isaque compreendesse uma maneira de ser forte, sem mutilar-se. Ele foi um rapaz forte. Por quê? Porque ousou? Porque foi desbravador? Não, porque apenas obedeceu. Às vezes você não tem uma característica aguerrida, uma característica batalhadora, mas você pode ser forte só pelo fato de obedecer. Sua vida vai dar certo só pelo fato de você obedecer, receber a direção de Deus, ouvir o que Ele tem a te dizer. Às vezes você entra numa de triste, abatido, porque você gostaria que você fosse. Deus te ama da maneira que você é. E quer transformar você, claro que Ele quer moldar-nos. E até que cheguemos à estatura mediana, perfeita de Cristo. Mas até então, o Senhor irá nos abençoar, irá ter misericórdia da nossa situação, misericórdia da nossa formação emocional, paciência Ele tem conosco. Por isso que ouça Deus, receba a direção dEle na sua vida.